Aliás, vamos fazer um apêndice aqui. Todos vocês sabem que o meu físico, né, o meu shape é, né, o mesmo desde 6 anos de idade. E o Marcos Vinícius, nessa época, ele tinha o mesmo shape do pai dele. Magrinho que só, né? Magro que só. E aí, todo revoltado e todo revoltoso em cima do professor, olha só o que aconteceu. Imagina a cena, né? Ele me estirou, ele me chamou a atenção e eu retruquei. Eu tive uma base muito boa na escola que eu estudava em São Paulo. E quando ele me. Eu não sei. Quando ele me chamou a atenção, eu olhei para a lousa e eu entendi o processo. Então, como eu queria ganhar dele numa discussão, automaticamente eu olhei na lousa e eu falei: essa matéria eu sei. Então eu tô dormindo porque essa matéria eu sei. Eu tava procurando uma desculpa para poder, né? E aí ele falou assim para mim, ele falou: se você sabe, você dá aula. E eu: você tá duvidando que eu faço isso? Ele: tô. E sentou, cruzou a perna e tô aguardando. E aí eu peguei o giz e eu já tava... Porque daí, se eu não fizesse isso, eu ia, pô, o meu... Perdeu a disputa íntima. E aí, o que eu fiz? Eu fui dar aula. Na minha proporção, com a minha característica. Mas consegui chegar no objetivo que era passar uma mensagem. E principalmente os alunos, pela informação tá vindo de um jovem da idade deles, E começaram... e por ser uma afronta, porque o que prendeu a atenção da sala mais ainda foi a Foi afronta. a aposta da situação. Isso, então ele percebe que pegou a isca e aí a aula passou a ser interessante. E quando ela passou a ser interessante, da minha maneira eu consegui fazer o que eu achava que era para ser feito, que foi dar a aula. Se sentiu mais seguro no grupo, mais aceito. E aí quando eu terminei, né, ele me aplaudiu, e aí foi também uma outra dúvida. Eu falei: ele tá me aplaudindo? E ele me aplaude, pega o giz e parabéns, professor. Então, quando ele diz isso, naquele momento, opa, né, confesso que desci um pouquinho do salto, né, fiquei mais maleável ali e tal, gostei do ambiente, massageou o ego ali, né, e a palavra dele, parabéns professor, foi fundamental. Ali eu comecei a criar uma conexão com esse professor. Então, em determinado momento, quando eu estava na banca de jornal com fome, aparecia esse professor com um lanche. Ou aparecia esse professor para bater um papo a respeito de qualquer assunto. Ou aparecia esse professor para me convidar para ir para a igreja. Ou aparecia esse professor para simplesmente perguntar como que eu estava. E aí eu comecei a criar um amigo. E eu criei um grande amigo. Esse grande amigo me segurou pela mão para que eu conseguisse o meu segundo emprego, que foi no Senar, onde a gente inclusive fez uma... Foi uma concorrência árdua. 2 finalistas, o pai e o filho. Aí o pai recebe o telefonema do Sindicato Rural de Votorantim e diz: pô, seu Milton, lamentavelmente não podemos contratá-lo para o trabalho do jovem aprendiz rural, que nós temos um outro rapaz vencedor. No mesmo telefone, 5 minutos depois: por favor, Marcos Vinícius está? Sim, a residência dele. A mãe atendeu e passou para ele: ô Marcos Vinícius, dá para você dar um pulo aqui porque nós vamos te contratar para o projeto, né? E aí, nesse projeto, eu já estava no meu último ano de faculdade de Educação Física. E aí, nesse projeto, foi onde eu comecei a preparar jovens de até 18 anos de idade. Eu tinha 19 anos. E 19 para 20. No sistema contraturno, né? Eles estudavam de manhã no ensino médio e no período da tarde eles faziam o trabalho do jovem aprendiz rural. Isso, e aí a gente começou a trabalhar com esses jovens justamente o que hoje é a ideia do canal. Que é trabalhar com o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a respeitar, né? O aprender fazendo, né? E o aprender se especializando. Enfim, eram 4 bases que a gente usava nesse curso. E eu era o professor que educava e passava para as pessoas esse tipo de conteúdo.
E foi um ano de projeto onde a gente teve 18, nós tivemos 36 alunos inscritos e concluímos o curso com 24, preparando esses jovens para o mercado de trabalho. E me preparando, porque eu também era jovem, também estava com acesso ao conteúdo. A diferença é que eu tinha a responsabilidade de transmitir. E isso me ajudou demais a aprender a conviver com as pessoas, né? Desde muito cedo eu comecei a fazer vários cursos por conta da assistência. E perceber limitações, e perceber dificuldades. E Muitos entender jovens. onde eu tenho que ir, né? E perceber também a dificuldade dos meus alunos, porque daí eu comecei a ter um tempo direcionado para estudar cada característica, né? Porque o meu objetivo principal era formar o máximo de pessoas com uma qualidade, com excelência, que é o que eu busco e levo até hoje. E é muito legal porque dentro desse processo, nós convivemos e passamos a conviver dentro de uma escola onde, dentro desse curso, nós tínhamos que criar uma ação social, movimentar uma ação social dentro dessa escola. Mas não era eu que tinha que fazer, eram os meus alunos que tinham que criar. E aí, dentro desse toró de ideias, como que as pessoas... Nessa tempestade de ideias. De informações, onde todo mundo se reúne faz uma ação. Isso em indústrias, em empresas, reuniões de grupos gestores, chama-se brainstorm. Isso, né? brainstorm. Tempestade de ideias. E aí, dentro de uma dessa, onde a gente estava fazendo, que é o que acontece que é o que acontece nas nossas reuniões de canal, né? A gente se reúne todo mundo e começa a falar um monte de coisa. A gente começa a falar coisas que tem muito sentido e de repente a gente está falando uma coisa que não tem nada a ver, mas no fundo tudo se encaixa e aí começam a surgir grandes ideias, começam a surgir grandes passos. Essa torrente de ideias, essa quantidade de informações que elas vão surgindo, você pode descartar algumas, você pode jogar outras fora, mas certamente, estando na direção, você vai captar e aproveitar algumas delas. E aí, dentro dessa perspectiva e dentro dessa dinâmica, surgiu a ideia dos alunos de fazerem uma ação esportiva, porque eu sou formado em educação física, minhas especializações são na área de treinamento. Inclusive, estou preparando um material muito bom. Você que quer melhorar o seu corpo, você que quer mudar a sua vida, você que quer... Cara, fica ligado, acompanha, se inscreve, que logo, logo vai ter uma plataforma direcionada para você. E aí, desde então, eu já comecei a ter esse olhar de tentar usar a atividade física para fazer uma ação social. Pô, os meus alunos estão me trazendo umas ideias, né? Estão jogando as ideias aqui. Eu tenho o papel de coordenar e organizar. E aí, junto com o contato com a coordenação da escola, que na época era o professor Milton, bons tempos. Aliás, seria interessante também mandar um abraço muito grande para a então diretora, né? Dona Wanda, que era diretora da escola, deu toda a abertura. Wanda, né? E aí, a gente, dentro desse bate-papo, pensando em como que a gente poderia entender a escola e atingir a comunidade, né? Porque a proposta do programa era que a gente atingisse comunidade, que a gente atingisse meio ambiente, lado social, cultural e desportivo, que eu acabei colocando por conta da minha proximidade com a minha formação. Lembrando que eram 15 salas de aula, com média 30 alunos. Então você tem no período da manhã 450 alunos, no período da tarde 450 alunos, e mais aquela turminha trabalhando lá para fazer esse tipo de projeto. E aí as coisas foram acontecendo e foram fluindo, e a gente fez, para mim, com toda a modéstia, o maior projeto que eu já vi acontecer na cidade, envolvendo o maior número de pessoas que eu já vi, e que a gente colhe frutos até hoje, porque hoje eu tenho o meu produtor, participou desse projeto. Ele estava na escola quando esse projeto aconteceu. A gente não pode garantir que ele desenvolveu por conta disso, mas ele estava lá. O meu outro produtor, meu editor, eles eram da mesma faixa etária, e você foi diretor deles na escola, né? E aí hoje a gente está vindo para fazer um conteúdo e continuar esse projeto, porque o projeto Mudando Vidas começou lá. Quando me perguntam, quando começou o projeto? É justamente aí. É justamente num contato de eu mais jovem com os meus alunos jovens,
pensando em melhorar para a nossa comunidade, pensando em melhorar para os pais dos nossos alunos. Uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. E abrir espaço para conquistas, isso é extremamente importante. Não só daquele pessoal do aprendiz rural, quanto aqueles jovens que estavam se formando e seguindo nessa, Isso. se E sentindo hoje eu pertencendo à escola, acolhidos, né? Hoje eu na escola eu continuo lecionando nessa mesma escola. E agradeço aqui, aproveitando e agradecer a audiência de todos vocês daí dos Fios Mais Giacomelli. Um abraço para a gestão, para a coordenação, que estão fazendo a diferença no trabalho. Grupo de professores experientes que, por mais que encontrem dificuldades, por mais que, infelizmente, não são reconhecidos da maneira que merecem, sempre tiram a carta da manga para ensinar da melhor maneira. E contem comigo, porque eu conto com vocês. Graças a vocês, eu me torno melhor. Graças a vocês, os nossos alunos se tornam melhores. Graças a vocês, a nossa comunidade melhora. E tem que ter valorização, né? Tem que ter valorização no profissional. E um dos meus objetivos também dentro do canal é valorizar os trabalhos que são bem feitos. É valorizar as pessoas que se preocupam com o outro. É valorizar as pessoas que entendem que também são pessoas. Elas têm um objetivo. O professor hoje, que continua trabalhando na escola, no chão da escola, com a palhaçada que é um sistema educacional hoje no país, não vou entrar nem em polêmica, mas o cara que continua é porque ele tem a essência de. Ele busca, ele melhora, ele desdobra, ele entristece, ele adoece, para ele poder entrar dentro da sala de aula e poder passar aquilo que ele aprendeu, para ele poder passar aquilo que ele aprende diariamente. Esse tipo de situação tem que ser valorizado. E o canal também traz isso. Essa ideia de ter um canal onde a gente pode achar e levar informação para a galera através de cultura, através de dinâmicas de novelinha, contextos contextos e dinâmicas de humor, trabalho sério, duro, árduo, treino, mudar a perspectiva, foco, direcionamento, tudo isso faz parte do nosso canal, porque é a maneira que a gente encontra diariamente de valorizar o trabalho das pessoas que deixam a vida delas, que deixam a saúde delas para que as coisas possam acontecer. O que dá para depreender, então, nessa fala toda, naturalmente que existe um pouco de veemência e até um pouco de emoção aí no meio do caminho, Claro. né? Para que você possa tomar uma aguinha e respirar, a gente depreende de que, quando a gente está na subida, carregando um botijão de gás, mora lá no 3º andar e não tem elevador, o esforço ele começa num determinado peso e na medida em que você vai subindo, você vai cansando cada vez mais, você vai chegar exausto lá em cima, não é? Então o peso da subida, será que recompensa as conquistas que estão por vir ali na próxima estação, no próximo estágio? Será que quando você faz essa apologia dos professores, alguns deles, ou uma grande parte deles, conseguem entender que para conquistar você tem que ter esforço contínuo? E é exatamente esse conceito que eu acho que o canal tem que mostrar e deve mostrar, né? E acredito que deva ter essa intenção. É não parar enquanto tiver atividade para fazer, enquanto tiver objetivo por alcançar, enquanto tiver gente para você poder atender, né? Está muito relacionado a você fazer e o porquê que você faz. Teve uma aluna no estúdio, né? Esses 6 meses atrás, ela me levou um livro. Por que fazemos o que fazemos, né? E é uma reflexão e é uma conversa interessante, é uma reflexão, né? É um momento onde você para, como você coloca, esse esforço ele vale a pena? Como você mensura o seu esforço? Como você mensura a sua conquista? O que você coloca como objetivo para a sua vida? E quando você começa a olhar, porque aí é aí que separa, né? É aí que separa as pessoas que têm realmente um propósito das pessoas que vão encontrar um propósito. Porque eu acredito que todo mundo passa
A vida, tem pessoas que desenvolvem isso mais rápido, tem pessoas que vão depender de pessoas para que estimulem e vão ter pessoas que vão ter esse tipo de propósito lá na frente. E aí a gente tem que respeitar o tempo de cada um e a gente tem que, além de respeitar, tentar estimular as pessoas para que elas despertem, né? Assim como a gente também, né? Desvelar as velocidades de captação, porque existem pessoas que simplesmente ouviu, pegou. E Tem tem pessoas que vão precisam precisar registrar e que precisam tomar aí um impulso, um empurrão. Isso. E aí quando você começa a entender que você tem que olhar para dentro. Então você primeiro olha para dentro. Depois você olha para cima. Aí quando você olha para cima, você agradece. Depois você olha ao redor. E aí você começa a perceber que ao redor, o que está crescendo? Qual é a fruta que você está colhendo? Quando você passa 15 anos dentro de uma perspectiva, fazendo e correndo da sua maneira, em alguns momentos por rebeldia, em alguns momentos por não talvez entender outros momentos, porque a vida da gente é assim, a gente não só acerta, que eu não sei se seria bom se a gente só acertasse, para ser bem sincero. Mas quando Acho até que ficaria monótono demais, não? eu acho. E aí quando você começa a ver, colher, quando você começa a perceber que lá atrás uma intervenção, um questionamento, um bater de pé te traz frutos que hoje você consegue colher e percebe que esses frutos estão deixando sementes para que você... Cara, Eu costumo fazer mais comparações, mas eu gostaria de pegar uma carona aí. Você sabe como funciona o conceito da fruta, né? Do pomar, né? O pé do passarinho é que leva essa semente. E o pé do passarinho trabalha desde cedinho. Você começa a ouvir a corruíra, você começa a ouvir o tico-tico, você começa a ouvir o sabiá, né? O sanhaço, logo cedo. E é o pezinho dele que está levando a sementinha. Então a gente precisa lembrar que ao invés de reclamar da vida, faça como os passarinhos, comece a trabalhar muito cedo, que certeza que dá certo. exatamente, exatamente. E aí, quando você começa a trabalhar muito cedo e fazer essa, olha para dentro, olha para cima, agradece, olha ao redor e continua, você vai percebendo, e aí entra a mensagem no canal, né? Compartilhe o que te faz bem. Quando você tá em contato com pessoas que infelizmente estão em outra sintonia e acabam falando da vida do outro, ou perdendo o seu tempo falando do outro, né? Ou quando você sofre isso, porque todo mundo que está assistindo já deve ter passado por isso. Um preconceito, ser mal interpretado. Eventualmente julgado, ou eventualmente Isso condenado. mostra o quê? Isso ensina pra gente o quê? Por que a gente passa por isso algumas vezes na nossa vida? Pra gente aprender que a gente não deve fazer isso. E se a gente está passando por isso novamente, é porque em determinado momento você cometeu esse tipo de situação. Então, o ego, ele te atrapalha. O ego te ajuda em muitas características. Mas para o seu desenvolvimento, você tem que aprender a conviver com o seu ego. Você tem que aprender a conviver com as suas questões. A estrutura do ego te impulsionar não pode ser confundida com teimosia, não é? Às vezes, por teimosia, a gente acaba tomando Isso, atitudes... e aí, às vezes, eu, quando reflito, porque as minhas reflexões são rotineiras e sinceras. Tá? Corrida há quanto tempo? Minha ambição não espera. Quando você para olhar para você e entender o seu processo, aceitar o seu processo, porque eu vejo muitas pessoas que não aceitam o seu processo, tem muitas pessoas que teimam com isso. Tem pessoas que querem mudar, mas antes de mudar, você tem que aceitar. Antes de mudar, você tem que ver onde é o seu erro. Porque você só vai mudar quando você entender que você está errando. Que você erra e que você vai errar, e vai acertar, e vai tentar de novo, e vai corrigir. É assim que funciona. Ninguém é 100% certo. A gente tenta e a gente tem que batalhar para que a gente sempre corrija. Mas aí o que é certo e o que é errado para você? O que é certo e o que é errado para os outros? E aí entra o ensinamento básico que Jesus Cristo nos deixou, né? Ame seu próximo como a si mesmo. Respeite seu próximo. E aí quando você entra na palavra respeito, quando você entra nessa questão, fica muito mais simples de você conseguir e começar a acertar mais. Será que eu estou respeitando as pessoas da maneira... Será que eu estou respeitando, né? Esse é o primeiro ponto. O conceito de respeito, né, tal qual a gente passa na escola, não tem o certo e errado. Respeito é respeito. Ponto.
E aí, característica pessoal de cada um não pode ser confundida com a minha animosidade ou com o ânimo do outro ou com o jeito do outro. Respeito é respeito. E esse é o processo, é a pedra de toque da educação. E é o que norteia para que a gente possa fazer o projeto. Voltando um pouquinho nesse cronograma, né? Quando nós fizemos esse projeto e movimentamos 900 crianças dentro de uma escola com 25 jovens, guiados por um outro jovem, e um grande abraço para o Fernando, que era o técnico rural, o agricultor, grande Fernando, grande abraço para você. E aí quando a gente conseguiu movimentar e fazer e ver esses frutos colhendo, eu fui rever esses frutos, eu fui rever esse projeto depois de quase 10 anos, dentro da escola que eu continuo dando aula, e briguei para conseguir isso. E aí tem um vídeo aí, Marco, coloca Jogos Intercores 2017 aqui no YouTube, e você vai entender um pouquinho do que foi essa segunda leva do projeto. Essa segunda leva apresentou 18 modalidades esportivas para os jovens da nossa realidade escolar e para a nossa comunidade. Nós plantamos 30 mudas. O troféu dos campeões, das conquistas, todo mundo ganhou. Os troféus dessa conquista eram mudas de árvore que a gente plantou no quintal, no solo da nossa escola, com os alunos mais novos, para que eles entendessem que eles têm a responsabilidade de aguar, que eles têm a responsabilidade de cuidar, que eles têm a responsabilidade de plantar. Conceito de sequência, né? Você Eu quer a vejo o sombra, grandão planta. fazendo hoje, vou fazer amanhã e tal. Você quer a sombra? Corra atrás da sua árvore, conquiste atrás da sua árvore. Não é isso? E aí, com esse conceito, pulando, né, de 6, 7 anos para trás para agora, nós temos atletas campeões de basquete, que conheceram o basquete nesse projeto. Nós temos atletas campeões de handebol, em parâmetro Aliás, tem regional. um jogador de handebol que já está no exterior, né, vivendo no exterior. Buscando buscando viver do esporte. Nós temos atletas de handebol, nós temos atletas de basquete, nós temos atletas que conheceram o esporte de futsal, atletas de vôlei de areia, nós temos atletas hoje de golfe. Um grande abraço ao Gui Greenberg, que é um exemplo pra gente. O menino do golfe que puxa a fila, e a gente vai em breve vê-lo em Olimpíadas. Trabalhamos para isso, né, Gui? Não só ele, mas todos os outros meninos com grande possibilidade. Hoje nós temos meninos que passaram pelo projeto e que em algum momento conheceram o projeto através da ação do professor, né? E aperfeiçoaram através da ação do professor. Tem meninos que conheceram o esporte de uma outra forma, mas vieram aperfeiçoar. Então a gente tem meninos hoje jogando futebol em grandes clubes nacionais, jogando futsal em grandes clubes nacionais, vinculando e prometendo e buscando muita coisa. E aí você percebe que uma ação dentro da escola, ela forma campeões. É daí que vem o Baliani formando campeões. A ação de um professor inquieto que não concorda com determinado tipo de freio, por talvez receio ou medo de uma outra pessoa que freia, e aí quando você vai em frente, você segue. Aluna de futebol do salão, que hoje está fazendo teste num grande clube aqui em São Paulo, e me mandou uma mensagem muito feliz porque passou para outra fase. E aí você começa a colher muito fruto e você começa a ver que tá pegando, que vale a pena. E aí quando eu vejo não só os atletas que decidiram ser atletas, mas eu vejo os atletas que decidiram ser atletas por um determinado momento e hoje são grandes homens, são grandes mulheres, trabalham, fazem como os passarinhos, acordam cedo para trabalhar, para compartilhar o que faz bem e não reclamar da vida. E não esperar do governo cair lá para poder fazer o mínimo. Não. Essas pessoas, e o esporte traz isso para as pessoas, essa determinação, esse foco, esse empenho, essa disciplina, educa. Então esporte e educação caminham juntos. Por um grande período da minha vida, mais de 10 anos, eu compartilhei do meu tempo com secretarias de esporte e de educação. Consegui êxito em todas as equipes que eu formei.
sozinho em algumas vezes, sozinho assim, né? Com a minha equipe, porque a gente nunca é sozinho, né? Um trabalho coletivo ele nunca é sozinho. Mas sozinho que eu digo na questão inicial da afronta. Muitas vezes com companheiros de trabalho que acreditavam no ideal e compravam essa ideia. E conquistas em natação, esportes aquáticos, esportes coletivos, esportes individuais. Mas, pra mim, é lógico que eu quero que todo mundo ganhe. Mas eu sei que, né, o esporte... O conceito da conquista não é somente no âmbito esportivo. A premiação, isso. Né? E aí, quando você... Não é só o troféu ou a medalha. Isso, e aí quando a você vê conquista que da você vida. forma a vida. Você forma um cara pra vida. Com uma ação simples. Que é a ação de respeito e você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, quando você forma uma equipe, você não tem um ginásio para poder fazer uma atividade. Infelizmente, você não tem um ginásio para fazer isso. Por N fatores. Você pega essa galera e reúne essa galera numa praça. Você pega essa galera e reúne essa galera na internet. Você cria um canal para você vincular essas pessoas e ensinar essas pessoas através da onde elas puderem ouvir você. Se você pode ensinar por música, você ensina por música. Se você pode ensinar por texto, você... Então, eu me vi em determinado momento escrevendo para jornal. Eu me vi em determinado momento fazendo música com meus alunos para incentivá-los a terem coragem de assumir cada vez mais o seu talento. E dar sequência Porque para as conquistas, para as realizações. eu estou girando há 15 anos, batendo numa tecla para poder chegar e conquistar. E aí quando eu vejo um jovem que tem um talento, e em determinado momento tem um receio, e eu posso juntar com ele e fazer isso? Por que não? Por que não? E aí entra uma outra coisa que eu estava conversando com um aluno no estúdio, né? Que é o diga sim. O diga sim para você, diga sim para as oportunidades, diga sim para as novas janelas. Para os desafios. Não importa o seu resultado imediato. O que importa é justamente você se permitir a conhecer. Tanto é que nós estamos aqui hoje fazendo um podcast. Há pouco tempo você falou que as amizades a gente precisa realmente regá-las, adubá-las. Eu coloquei a palavra adubar, né? No sentido não de adubo produto químico, mas adubo no sentido de fortalecimento, né? É isso aí, gente. Fortalecer Produtos orgânicos, a base, né? Vamos aproveitar aqui e falar produtos orgânicos. E aí a gente lembra de quem? De quem que a gente vai passar daqui a pouco ali? Gasto suplementos, né? Um grande abraço para aqui e para Cris. Não podia deixar passar. Você fala, se atrai, né? Então é um negócio... E esse processo de sequência, ele traz alguns ensinamentos além do próprio âmbito da ação. Imagina você, ao dormir, né? Você pensando no que você vai fazer no dia seguinte. Você não consegue aprofundar no teu travesseiro. Você começa a ficar inquieto buscando resoluções para o dia seguinte. O que você acha disso? Cada vez mais eu tenho dormido menos. Isso é... Eu achei que isso ia acontecer. Na verdade, eu achava que isso nunca ia acontecer porque eu gosto de dormir. Eu gosto de descansar, mas ultimamente, com a quantidade de coisas que andam na minha cabeça, isso é uma coisa que eu trabalho em mim, porque assim, eu falo para as pessoas, o que a gente precisa para ter uma vida boa, né? O que a gente precisa para ter qualidade de vida? A gente precisa ter treino, com o acompanhamento de um especialista, de uma pessoa que estudou para isso, né? Saber filtrar e aproveitar as informações é ótimo. Portal de notícias é ótimo. Falando em portal de notícias, uma ótima fonte segura, honesta e sincera aqui. Jornal Notícias Metropolitanas, um abraço para a Grega, incentivadora do projeto, pessoa excelentíssima. Já te faço o convite para sentar aqui comigo também, para te bater esse papo. E aí, quando você pega e entende que você tem que ter cautela e destreza para poder saber onde você está buscando conhecimento. E aí, dentro dessas questões, você está bem amparado de... Cara, a gente tem canais hoje em dia que ensinam tudo para você, né? A internet te ensina tudo. E a gente tem meios de comunicação que são leais com a verdade, né? Tomar cuidado com as fake news, ainda mais nesse ano de eleição, gente, pelo amor de Deus. E aí, voltando, né? Os 5 pilares para ter uma qualidade de vida, que é o beabá de todo aluno que vai lá no Centro de Treinamento Baliani. Que é o quê?
treino, boa alimentação, boa hidratação, bons pensamentos, um trabalho mental forte, um trabalho mental de motivação, de dedicação, de disciplina, né? E o sono, que é o descanso. O repouso. E ultimamente eu tenho pecado nesse. E aí, quando eu peco, eu vou na minha reflexão. E aí por que eu tô inquieto? Aí eu tô inquieto porque eu acho que eu tô fazendo pouco. Ou eu acho que eu não estou fazendo o que eu posso fazer. E aí começa, vou pegar a equipe, vou juntar a equipe, que por sinal todos foram alunos. E é um prazer estar com todos aqui. E eu sou muito orgulhoso, sinto muito orgulho de todos vocês. E agradeço vocês por estarem aqui, porque vocês acreditam na minha ideia. Isso